Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. O verso é o de número 1. Diz assim o texto: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, esse texto, como eu disse, é bastante conhecido de todos nós. Eu acredito que, pelas suas andanças pela Bíblia, você já deva ter lido esse texto. E como todos os milagres de Jesus, todas as suas intervenções, nós sempre aprendemos lições muito preciosas com tudo que Jesus fez, com tudo que ele realizou. O ministério de Jesus na terra foi muito profícuo, muito grande. E essa passagem me chamou muita atenção esses dias. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Quando você começa a caminhar pelo Evangelho de Mateus, esse que apresenta Jesus como rei, a figura que ele tem a apresentar é um rei. Se você começar a perceber do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus fala sobre a pessoa do rei Jesus. Ele começa com a sua genealogia, começa apresentando como foi Jesus, o seu batismo, a sua tentação no deserto. Ele começa a apresentar Jesus como o rei que de fato ele era. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Mateus fala sobre os princípios desse rei. É o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Ali toda está a constituição do reino de Deus. Pastor, o que é isso? Se você quer saber, conhecer o que é que Deus quer, o que é que Jesus quer que nós como igreja, como seu povo, pratiquemos, abra sua Bíblia em Mateus 5, 6 e 7. Ali você vai encontrar um resumo, ou melhor, a parte principal e total daquilo que Jesus deixou à sua igreja. São os princípios do reino de Deus. No capítulo 8 e no capítulo 9, Mateus, ele fala do poder desse rei. Então ele começa falando a respeito da pessoa de Jesus, dos princípios de Jesus, e aqui ele começa a falar a respeito do poder de Jesus, sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre a morte. É isso que basicamente Mateus, nesses primeiros 9 capítulos, ele apresenta. E como eu disse, quando você encerra o capítulo 7, você percebe que Jesus está ensinando os seus discípulos, aquela grande multidão que estava com ele, a respeito do que era o reino de Deus. E Jesus vai dar a eles um grande sermão, titulado Sermão da Montanha. E aí inicia-se o capítulo 8, e a primeira expressão do texto é: quando ele desceu do monte. Quando ele desceu do monte. Por que é que Mateus faz a questão de escrever isso? Porque ele sabe que tudo o que aconteceu nesses 3 primeiros capítulos, Mateus entende que a importância do ensino de Jesus era algo extraordinário. Só que é significativo demais o fato da sua descida.
é importante demais observar que o Jesus que está em cima do monte com seus discípulos, com aquela multidão, é o pregador que está ensinando aquele povo o reino de Deus. Mas quando ele desce do monte, a primeira pessoa com quem ele vai encontrar é um leproso. Jesus, quando na sua descida, ele olha e quem é que está diante dele? Um homem impuro. Um homem que toda a sociedade o reprimia. Um homem que não tinha auxílio da sua família, nem da religião. Um homem jogado literalmente aos cantos. Esse homem socialmente não tem nenhum valor. Mas sabe o que é interessante notar? Que Jesus acabou de ensinar a multidão. Se você começar a observar o capítulo 5, você vai perceber Jesus dizendo: olha, felizes, bem-aventurados são os misericordiosos. Um dos princípios que Jesus ensina no alto daquele monte é a misericórdia. Um dos princípios que Jesus vai estabelecer no seu reino é: você precisa ser misericordioso. E quando ele desce do monte, a oportunidade que ele tem de exercer misericórdia aparece na frente dele. E sabe o que é interessante? Que Jesus, ele entendeu o que nós talvez muitas vezes não entendemos. Quando nós estamos num ambiente como Jesus estava, como aquela multidão estava, é fácil ouvir o discurso de Jesus. É fácil conhecer a doutrina que ele estabelece. Mas a grande verdade é que nós precisamos aprender a unir a doutrina com o dever, o ensino com o exemplo. Não bastava Jesus acabar de ensinar aquela multidão a ser misericordiosa e passar de largo daquele leproso. Não fazia sentido aquele Jesus que estava no alto do monte ensinar eles tantas coisas belas, e ao descer daquele monte, não cuidar de uma alma que estava aflita e necessitada. E o que nós mais precisamos nesses dias é entender: não basta nós termos uma boa pregação, não basta nós termos uma boa retórica, não basta nós termos uma boa teologia, um bom ensino, se a prática da vida cristã não é vista no nosso dia a dia. É a nossa vida que valida a nossa mensagem. É o nosso dia a dia que vai justificar ou não se temos realmente aprendido e ouvido do Senhor. Não adianta nada uma vida no alto do monte se ao descermos dele a prática não nos acompanha. Não basta você saber, irmão, que misericórdia é um princípio do reino de Deus se você não exerce ela. Não basta você saber que perdão é um princípio do reino de Deus se você não perdoa. Não basta você saber que o amor é a base daquilo que Jesus fez e Ele estabeleceu como os princípios para a nossa vida se você não ama ao seu próximo. Não basta saber que oração, como Ele ensinou, é um princípio do reino de Deus se nós não vivemos uma vida de oração. Não adianta nós separarmos a doutrina do dever. O ensino do exemplo é a sua vida que vai dizer se você aprendeu ou não, meu irmão. Não basta a gente ter boas mensagens. Irmão, a gente sempre fala isso aqui. Tem crente que vai ouvir a vida inteira boas mensagens, excelentes mensagens. Se você perguntar a ele, ele cita para você versículo de cós salteado. E talvez nós entendemos muitas vezes a espiritualidade como algo que é só como Jesus ali. A gente acha que a espiritualidade é aquela que nós exercemos no alto do monte. A gente acha que espiritualidade é conhecer a Bíblia toda. Nós achamos que espiritualidade é aqueles que são mais efusivos na hora do culto. E é bem verdade que a verdadeira espiritualidade, ela se revela na sua humanidade.
O que é isso, pastor? No seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos com quem lida com você diariamente. É assim que você expressa realmente uma vida espiritual. Sabe por quê? Num ambiente como esse, todo mundo levanta a mão, irmão. Se o ministro de adoração falar assim, erga a sua mão, tem uns que não levantam, mas a grande maioria vai levantar. E nós, com os nossos olhos naturais, vamos dizer assim, é crente, é espiritual. Se emocionar enquanto os louvores estão sendo cantados, isso aí é fácil, porque a música tem um poder de nos tocar as nossas emoções e a nossa alma, isso é fácil. Parar por alguns instantes para ouvir uma palavra, isso também é fácil, mas isso não representa a nossa espiritualidade. Isso não representa que, como Jesus, nós entendemos o princípio do reino de Deus. Isso não quer dizer muita coisa. Frequentar uma igreja hoje não diz muita coisa a nosso respeito. O que adianta eu aqui pregar, cantar, ministrar, se a minha vida não revela isso? Um dia a mulher sunamita, ela olha para o seu marido e diz assim, meu bem, eu percebo que aquele homem que passa aqui todos os dias, ele é um santo homem de Deus. Ele não é um santo anjo de Deus, ele é um santo homem de Deus. O que a Bíblia está deixando claro para nós é, a sua santidade não anula a sua humanidade. Viver uma vida espiritual, uma vida com Deus, não anula você de ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom patrão. Na verdade, ela só comprova aquilo que você aprende aqui, aquilo que você ouve aqui quinta, sábado e domingo. E nós precisamos entender que Jesus nunca separou a sua humanidade da sua espiritualidade. Ele era plenamente Deus, mas plenamente homem. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, sabe como que Paulo começa a carta? Ele começa a saudar a igreja e diz assim, aos santos que vivem em Éfeso e que estão em Cristo Jesus. Perceba que Paulo diz, eles estão vivendo em Éfeso, mas eles estão em Cristo Jesus. E uma coisa não anula a outra, irmão. Em Éfeso, aquele povo vivia todos os dias na terra. Eles estão em Cristo, isso fala da sua vida espiritual, mas viver em Éfeso diz da sua vida terrena. E Paulo deixa claro, lembrem-se de uma coisa, vocês vivem em Éfeso, continuam estando em Cristo. Essas coisas estão misturadas. Paulo deixa claro, aí vem Jesus, e há um detalhe que Mateus não escreve no capítulo 8, mas Marcos escreve. E ele diz assim, e Jesus tendo compaixão do leproso. Jesus tendo compaixão do leproso. O sentimento que brota no coração de Jesus revela muito sobre quem ele é. Jesus acabou no seu discurso de falar sobre compaixão, sobre misericórdia. Jesus acabou de citar o que aquele povo deveria fazer, o que os seus discípulos deveriam fazer. E toda revelação que não vem banhada em compaixão, ela nunca vai produzir transformação. Todas as vezes que você ouvir uma palavra aqui, meu irmão, sobre amor, e você não amar, não vai transformar a vida de ninguém. Todas as vezes que você ouvir alguém falar de perdão, e você não perdoar, não vai produzir transformação. Por que é que aquele homem foi tocado e transformado? Porque Jesus no alto do monte ensinou
o que era a compaixão, e quando ele desceu, ele praticou compaixão. Por que é que a vida daquele leproso foi tocada de maneira extraordinária? Porque Jesus uniu o seu ensino à sua vida prática. Jesus entendeu e queria mostrar para eles, e talvez o maior sermão não foi o que Jesus pregou no monte, foi o que ele viveu lá embaixo. Talvez o maior sermão de Jesus não foi ele dizer para eles assim: vocês são felizes se por causa do meu nome vocês forem perseguidos. Mas foi quando ele desceu, ele tocou um homem que talvez aquela multidão inteira não queria tocar. A hora que essas portas se fecharem, talvez esse sermão caia no seu coração como uma semente fértil, e você comece a perceber que a sua vida, ela está revelando, ela está dando ao mundo uma mensagem. E o que ela está dizendo? O que a sua vida está revelando quando você desce do monte? Quando o ambiente da pregação, da palavra, dos louvores termina. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que estamos aprendendo? Ou melhor, com aquilo que estamos ouvindo? Porque nem todo mundo que está ouvindo a palavra de Deus está aprendendo sobre ela. Jesus estabelece para aquele homem a sua compaixão. É um homem que está sendo tocado pelo próprio Deus encarnado ali. E essa grande multidão que desce com Jesus, talvez observaram e falaram assim: como que esse cara que acabou de ensinar tudo para a gente aqui, ele toca nesse homem leproso, nesse impuro? Que rabi que é esse? Será que ele não conhece a lei? Será que ele não entende o que está escrito? Uma grande multidão desceu com ele. Um monte de gente que estava lá em cima, ouvindo e talvez chorando, admirando o discurso de Jesus, desceu com ele. O texto diz: o seguiram. Só tem uma coisa que me chama a atenção: seguiram até quando? É só você continuar descendo o capítulo e você vai perceber. Onde está a multidão no verso 5? E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, a multidão não aparece aqui. No verso 14, e quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, a multidão não aparece aqui. No verso 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A multidão não aparece aqui. A mesma multidão do verso 1, que desceu com ele do monte, não estava com ele no decorrer da sua caminhada. E Jesus sinalizou isso, claro, projeta para mim Mateus capítulo 13, verso 20. Jesus deixa muito claro, na parábola do semeador, essa multidão ouviu o ensino de Jesus, sim ou não? Sim. Eles estavam no culto de Jesus, sim ou não? Estavam. Só que Jesus falou a respeito deles assim, verso 20: o que foi semeado em solo rochoso, Jesus está explicando a parábola do semeador. Esse é quem, Jesus? É como essa multidão, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria
Que beleza. Só que o texto diz: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E o que acontece? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, que palavra? A palavra que eles ouviram. Logo se escandaliza, seca-se a semente. Quem é essa multidão que aparece no verso 1 e que desaparece no decorrer do capítulo? É gente exatamente como Jesus disse nesse capítulo: ouve a palavra, conhece dos ensinos, mas por que não permanece? Recebeu a palavra com alegria, mas é de pouca duração. É gente que a angústia parou, a perseguição parou. Por quê? Porque quando começa a perceber que aquilo que ouviu de Jesus, o ensino que aprendeu de Jesus, não é tão fácil de ser seguido, não é tão simples de ser seguido, e logo essa semente que um dia foi plantada, ela se seca e morre. Eu gosto sempre de falar isso. É só você observar essas cadeiras vazias que estão do seu lado, ou rapidamente aí tentar lembrar alguém que um dia caminhou com você e onde ele está hoje. E você diz assim: mas recebeu a palavra, e talvez, como Jesus diz, com alegria. Recebeu a palavra com louvor, mas não permaneceu. E o próprio Jesus um dia ele celebra a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, e diz: olha, vocês têm recebido a minha palavra e têm suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Jesus está celebrando aquela igreja dizendo: olha, eu sei quem são vocês. Vocês receberam a palavra, sofreram, mas permaneceram, continuaram até o fim. Por quê? Porque a palavra estava misturada no seu coração com fé. A palavra estava enraizada neles e eles não pereceram, não voltaram atrás. E nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos entender isso. Não dá para ser do tipo de gente que começou e vai parar no meio do caminho. A igreja moderna tem um problema: ela aprendeu a conquistar, mas não aprendeu a suportar. São crentes fracos, crentes que dormem na fé. Por quê? Porque a palavra de Deus não enraizou nos seus corações. A gente não aprendeu a sofrer pelo nome de Jesus. A gente não aprendeu a caminhar conforme Ele ensinou. A gente quer viver uma vida que não é o padrão das Escrituras, não é o padrão do reino de Deus. E a gente ama receber de Jesus. A gente ama ouvir uma palavra que nos direciona, que nos abençoa. Mas quando vem a primeira guerra, a primeira luta, a pessoa logo olha para trás, logo volta, logo desvia, abandona a igreja, abandona o Senhor. E vem a Escritura e diz: ei, vocês não foram chamados para ser como aqueles que retrocedem. Nós não fomos chamados para isso. Quem somos nós? Aqueles que creem e são salvos. Jesus, quando estabelece o seu sermão escatológico em Mateus 24, ele diz: ei, lembre-se de uma coisa: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas entenda uma coisa: aquele que perseverar até onde? Até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim. Não é como a multidão de Mateus capítulo 8, que subiu o monte, ouviu Jesus falar, aprendeu de Jesus, mas abandonou Ele no meio do caminho. Não é esse tipo de gente. Você foi chamado para permanecer e perseverar até o fim, meu irmão. Pastor, mas está doendo. Irmão, um monte de gente está doendo. Se você perguntar, talvez agora, essa pessoa que está do seu lado, ela vai te contar tanto problema, tanta guerra, que você fala assim: eu não posso ser você. Eu não queria estar na sua pele. Uns vão olhar e colocar a mão no bolso, falar assim: não tem um tostão furado, mas está aqui dando glória a Deus. Outros vão olhar e dizer assim: pastor, a minha casa está de pernas para o ar, mas está aqui dando glória a Deus.
Pastor, a minha saúde está terrível, mas está aqui dando glória a Deus. Que tipo de gente é esse, pastor? Gente que permanece e vai vencer. Por quê? Porque suporta, porque resiste, porque aguenta. E não aguenta porque é forte, aguenta porque sabe que o Espírito está dentro dele. E a Bíblia diz que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Irmão, você acha mesmo que a gente permanece de pé porque a gente quer? Você acha mesmo que a gente permanece de pé porque não. Existe algo dentro de nós que é muito maior. O Espírito Santo é quem nos sustenta nesses dias difíceis. É a certeza da presença de Deus em nós que nos faz permanecer. Por isso que um homem sem o Espírito Santo, ele não permanece, ele não prevalece. A Bíblia diz que é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue orar, Ele ora por você. É o Espírito Santo em nós que nos faz permanecer, que nos faz suportar. Jesus está diante daquele povo, que Ele sabe que vai o abandonar, como muitos deles fizeram, por várias vezes. Agora, quando Jesus encontra aquele homem, esse homem tem uma decisão, e você já ouviu isso e sabe várias vezes. A lepra era uma doença terrível, terrível. A lepra não era só algo que tirava o homem do seu contexto social. Todo leproso, certamente, ele tinha um problema social, emocional e espiritual. Porque quando ele olhava para ele, o que ele via eram feridas, marcas. Ninguém chegava perto de um leproso. A história diz que quando você via um leproso, você ficava longe dele, pelo menos 10 metros, e começava a gritar: imundo! Imagina o que é isso. Imagine o que é alguém olhar para você e desprezar você. O leproso se sentia assim. O leproso não participava das festas anuais no templo. Não, ele não podia. O leproso não ia regularmente à sinagoga. Não podia. Não tinha possibilidade disso. Eles eram afastados até que houvesse uma intervenção divina, ou até que a morte chegasse para ele. A lepra era uma doença que ia acabando aos poucos com aquela pessoa. Só que há uma expressão no texto, e o Espírito falou ao meu coração. O texto diz: eis que veio. Diga comigo assim: eis que veio. Não, mas se você não jantou hoje, dá para falar melhor. Eis que veio. Isso. Você pode pensar comigo? Como é ir até um lugar e todo mundo à sua volta olhando você, percebendo você? Eu não sei se você já teve alguns olhares que alguém te olhou alguma vez que não te agradou. Você fica olhando assim, não sabe o que está acontecendo. Só que esse homem tem uma ação que muda a vida dele por completo. Esse homem estava fadado viver a vida inteira dentro de um leprosário. Esse homem estava com a sua sentença assinada. A certeza dele era: uma hora
e talvez mais rápido do que eu pense, eu vou morrer. Só que em um determinado dia, em um determinado momento, esse homem, talvez recobrando a sua fé, ouvindo, o texto não diz, mas certamente ele ouviu, falar de Jesus, a sua fama já estava percorrendo, ele toma uma decisão e diz assim: eu vou me colocar em movimento até esse homem. Imagine os outros que estavam olhando para ele assim: aonde você vai, rapaz? Você é um leproso, você não pode sair daqui. E na sua mente os seus complexos estão tão grandes que ele vai lembrar e dizer assim: a minha família não pode me aceitar, a religião não pode me aceitar, a sociedade também não vai me aceitar. Só que em um momento ele decidiu se colocar em movimento. Em um determinado momento esse homem diz assim: é hora de mudar a minha vida. Chegou o meu dia. E posso dizer para você, na vida de todo mundo chega uma hora de se colocar em movimento. Na vida de todo mundo chega uma hora que você diz assim: basta. Você olha para você e a única coisa que vê é lepra. Você olha para a sua vida e vê tudo ao contrário, bagunçado, perdido, caído. A lepra simbolizava o pecado. A lepra era símbolo do pecado na época de Jesus. Só que esse homem toma uma ação e ele veio ao homem certo. Quando ele começa a se colocar em movimento, quando ele decide sair do lugar que ele está, ele começa a tomar a decisão certa e ir em direção ao homem certo. Ele não sabe, mas aquele homem que ele vai encontrar não vai rejeitar ele como a sociedade rejeitou. Ele não imagina, mas aquele homem que ele vai encontrar não vai rejeitar ele como a religião estava rejeitando ele. Ele não sabe, não imagina, mas aquele homem que vai estar diante do caminho dele, com apenas um toque, vai mudar a vida inteira dele. Mas por quê, pastor? Porque em um determinado momento, ele decide sair de um lugar e se colocar em movimento em direção a Jesus. E o Espírito de Deus disse ao meu coração, e eu quero liberar isso sobre você essa noite: basta um movimento seu em direção a Ele. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Quando você começa a se mover, é o seu movimento que vai gerar o seu milagre. É à medida que você caminha em direção a Jesus. Vão dizer para você assim: ei, você não pode caminhar até Ele. Por quê? Você é leproso. Olha para a sua vida, você está impuro. Jesus não vai te querer. Você acha mesmo que você indo naquela igreja as coisas vão acontecer? Olha quem você é. Isso é a sociedade dizendo assim: ei, você não pode. Mas Jesus deixa claro para nós, e aquele homem nos ensina: eu sou leproso, mas eu estou em movimento. Eu sou impuro, mas eu estou em movimento. Eu estou indo em direção a Ele. Eu estou perdido, mas eu estou em movimento. A medicina assinou para mim assim: está morto, mas eu continuo indo em direção a Ele. A minha família disse assim: eu estou morto, mas eu continuo indo em direção a Ele. Pastor, a minha casa está perdida, mas continue indo em direção a Ele. Porque quando você começa a se mover, você está dizendo assim: eu estou em busca do meu milagre, eu estou indo em direção ao homem certo. Sabe o que muitos de nós não entendemos?
a gente começa e na primeira guerra a gente para. Vai indo bem, tá de fé em fé, de força em força. Aí de repente, o primeiro que olha para ele diz assim: você não pode. Ele volta para trás. Aí vem um leproso e diz para mim assim: eu estou indo em direção a Jesus. Existem lugares que você se firmou e que estão impedindo você de viver o seu milagre. Existem lugares que você se prendeu, situações que você se prendeu, que estão tirando você desse lugar de movimento em direção a Jesus. É noite de você sair desse lugar mesmo. Que lugar é esse, pastor? É gente que entrou num lugar de complexo e não sai mais. É gente que entrou num lugar de tristeza e não sai mais. É gente que entrou num lugar de depressão e não sai mais. E Jesus está dizendo para você nessa noite: continua em movimento. Sai hoje desse lugar. Se aquele homem não decide sair daquele leprosário, ele morreria leproso, impuro. Mas foi um movimento, uma ação em direção ao homem certo que mudou a sua vida. Sai desse lugar hoje. Sai desse lugar de frustração hoje. Sai desse lugar de cabeça baixa hoje. Sai desse lugar de dizer para você assim: olha, não, eu não consigo, não dá certo para mim. Não, Senhor, mas o Senhor sabe, né? Eu lá em casa sou o pior de todos. Aí vem Jesus, e Jesus não rejeita ele. E isso que é o mais lindo, meu Deus. Um homem rejeitado chega diante de Jesus. E por que é que Jesus não rejeita? Porque foi ele quem disse em Mateus 11, 28: vem, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto tem gente dizendo assim para você: não vai, não sai daí, Jesus está assim: vem, eu tenho um lugar para você, eu posso tocar em você. Mas Jesus, quem sou eu? Um impuro Jesus, um imundo Jesus, um sujo. Mas vem, vem, estou te esperando. E sabe como é que ele chega? O texto diz: a multidão nem adora, mas o leproso chega adorando. O leproso chegou em adoração e em humilhação. Porque ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. Ele não diz para Jesus: o Senhor pode me curar, o Senhor pode me limpar. A adoração, ela é o reconhecimento de quem Deus é. A humilhação é o reconhecimento de quem nós somos. E sabe o que é isso? Quando você adora e se humilha, acontece o que aconteceu com esse homem. O que, pastor? E Jesus estendeu a sua mão. A adoração e a humilhação faz Jesus estender a sua mão. É a hora que o homem bate no peito e diz assim: eu sei quem o Senhor é. Quem? O Senhor é santo, soberano, maravilhoso, poderoso. Eu sei disso tudo. Eu também sei quem sou. Quem sou eu? Um leproso, um impuro, um imundo. Aí Jesus olha e fala assim: não dá para não estender a mão para esse homem. Não dá para não tocar a vida dele e não curar ele. Porque esse homem reconheceu quem eu sou e quem ele é. Acabou, irmão. Uma ação, uma adoração e uma humilhação gera para esse homem um estender de mãos de Jesus. Só que o grande segredo está aqui. O texto diz que Jesus toca nele. Jesus faz o quê? E há duas coisas aqui que me chamam a atenção. A primeira delas é que o que Jesus faz é problemático demais para os religiosos da sua época. O que Jesus faz
não combina com os pastores da sua época. E talvez nem com a multidão que cercava Jesus naquele momento. Nem com eles. Jesus toca aquele homem. E você sabe bem, Levíticos diz que se você tocasse em um leproso, você se tornava cerimonialmente impuro. O que é isso? A partir daquele momento, teoricamente, baseado na lei, quando Jesus toca naquele homem, ele está impuro. Só encontrar com o leproso, tudo bem. Exigia-se um afastamento, uma distância. Mas Jesus quebra o paradigma e diz assim: comigo não. Irmão, e eu não sei se você já entendeu isso, mas aquele homem não sabia o que era um toque há muito tempo. Aquele homem não sabia o que era alguém poder abraçá-lo há muito tempo. Ele não tinha mais o afago dos seus filhos, possivelmente se tivesse, da sua família, um abraço caloroso dos seus amigos, ele não tinha isso. A solidão reinava dentro daquele homem. Aí vem Jesus, quebra todo o paradigma e diz assim: em você eu toco. Em você eu coloco a mão. Mas, Jesus, não, eu quero te tocar. Mas Jesus, aí certamente, o texto não diz, mas eu conjecturo os discípulos orando dizendo assim: ele vai ter que se purificar. Os mais sabedores da lei diriam assim: pastor Arthur, para que ele foi fazer isso? Ele acabou de ensinar, esse cara é mestre da lei, ele vai e me toca num leproso. Oh Jesus, para que o Senhor foi fazer isso, Jesus? Olha lá, está todo impuro agora, não pode entrar no templo, não pode fazer mais nada, Jesus. Esses homens se esqueceram de uma coisa muito clara. Esses homens se esqueceram de quem eles estavam falando. Esses homens se esqueceram quem era o homem que estava tocando naquele leproso. Quem estava tocando nele não era um sacerdote da lei de Moisés. Quem estava tocando nele não era um homem qualquer, não era um levita, simplesmente. Quem estava tocando nele não era qualquer pessoa. Quem estava tocando naquele homem era o próprio Deus encarnado. Quem estava diante daquele homem era o Deus que tem o poder sobre toda e qualquer enfermidade. Quem estava tocando naquele homem não era um homem qualquer, era Jesus de Nazaré. E quando Jesus toca um homem, não é ele que fica impuro, é o homem que fica limpo. Quando Jesus toca em um homem, a impureza do homem não passa para ele, mas é a pureza de Jesus que alcança aquele homem. Eles se esqueceram desse simples detalhe. Não foi Jesus que se tornou impuro, foi aquele homem que ficou limpo. Quando Jesus toca nele, a lepra não passa para Jesus. Jesus assim: fica tranquilo. E uma vez outra mulher tocou nele também. Ela também não aguentava, ela toca nas vestes, nas orlas de Jesus, e ele diz assim: alguém me... Jesus, todo mundo está te tocando aqui. Diz: não, eu sei, porque quando alguém me toca, de mim sai virtude. Quando alguém me toca, o seu pecado não deixa Jesus impuro, meu irmão. A sua lepra não deixa Jesus impuro. A sua mazela não deixa Jesus impuro. Quando você se achega diante dele, que ele põe a mão em você, meu irmão. Quando ele coloca a mão em um homem,
E eu não sei se você já sentiu esse toque uma vez na sua vida, mas uma única vez que Ele toca em você, você não esquece nunca mais. Uma vez que as mãos santas dEle alcançam você, você não esquece nunca mais. O dia que Ele te toca a primeira vez, assim como esse homem, a lepra, pastor, o que aconteceu? Imediatamente sua lepra foi purificada. Na hora, ele não é mais leproso. Na hora, tudo muda. Por quê? Quem é que tocou nesse homem? Jesus de Nazaré. E Jesus como que está? Está puro como Ele sempre foi. Está limpo como Ele sempre foi. Está santo como Ele sempre foi. Imediatamente. Agora sabe o que mexe comigo? Jesus se encontrou outra vez com outros 10 leprosos. E você conhece a história. A ordem deveria ser a mesma. Deveria ser a mesma. Só que quando Jesus encontra com os 10 leprosos, Ele não toca em nenhum deles. Ele não põe a mão em nenhum deles. A única coisa que Jesus diz para eles é: ide e mostrai ao sacerdote. E sabe o que mexe comigo? Esse texto de Lucas 17. Por que Jesus tocou naquele leproso, mas Jesus não toca nesses 10? O texto diz: e indo eles, foram curados. E indo eles foram curados. Mas não tem toque aqui. Eles poderiam, o texto não diz a ordem dos acontecimentos, dos milagres, mas os discípulos poderiam perguntar a Jesus: por que que o Senhor não tocou nesses 10 aqui? E tocou naquele homem. Qual a diferença se a lepra é a mesma? Qual a diferença se o problema é o mesmo? Você já se perguntou alguma vez por que é que Jesus não fez da forma como Ele está fazendo na vida de muita gente aí? Você alguma vez já questionou a maneira de Deus agir? Eu sei que você ia dizer um uníssono sim. Todo crente alguma vez já se questionou e disse: Deus, o Senhor está tocando todo mundo e eu? Que jeito estranho é esse do Senhor agir comigo? Que jeito diferente é esse do Senhor agir? E você diz assim: mas comigo não tem toque. Não tem nada disso. Você olha para um lado e vê o leproso purificado. Você olha para o outro e vê o cego enxergando. Olha para frente, o outro está levantando. Um sendo restaurado aqui, purificado ali, tocado lá. Só que a gente se esquece que Deus ele tem um tempo e um modo. O leproso de Mateus 8 foi purificado, sim ou não? Foi curado, sim ou não? Os 10 leprosos foram curados, sim ou não? O resultado é o... mas a maneira de agir não. A maneira dele fazer nem sempre vai ser a mesma. E talvez você esteja esperando que ele faça exatamente como ele fez na vida
de outra pessoa qualquer, e sim em te dizer, ou fico feliz em te dizer, Ele não vai fazer do mesmo jeito. Milagre não tem forma. Milagre não tem um padrão certo de Deus agir e fazer. Esse homem, ele toca. Um outro, um dia, ele cuspiu na mão, colocou no rosto, e esse cara começou a enxergar. Para os outros, ele liberou apenas uma palavra e disse: vão, vocês estão curados. E eu não sei se com você Ele vai te tocar, não sei. Não sei se Ele vai liberar uma palavra, também não sei. Também não sei se Ele pode. Não sei. Eu sei de uma coisa: tentar explicar a Deus é a única coisa que vai te restar se você não viver com Ele. A nossa mente é pequena demais para entender o agir de Deus. A nossa mente é limitada demais para tentar colocar Deus na nossa caixinha e dizer: Deus, o Senhor tem que fazer assim. Se o Senhor tocou lá, eu quero que me toque também. E Deus está dizendo: não se preocupe como eu vou fazer. Não tente entender a minha maneira de agir. Quem é dependente de Deus apenas descansa e confia no que Ele vai fazer. O salmista diz assim: uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. A minha obrigação é apenas como esse homem, me colocar em movimento, adorar e me humilhar, e o resto você deixa com Ele, querido. O resto Deus vai fazer, e você talvez não vai entender, mas Ele vai fazer. A maneira como Ele vai entender, talvez não, como Ele vai fazer, talvez não te agrade. Talvez não seja da forma como você esteja projetando ou esperando, mas Ele é Deus e Ele é soberano. Um dia Paulo disse assim: quem foi o homem que compreendeu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Quem é que foi o seu conselheiro? O que é isso, Paulo? Quem é esse homem que nasceu para dar pitaco no agir de Deus? Quem somos nós para querer colocar Deus contra a parede e querer ensinar Ele a agir? Ele é soberano, Ele é digno, o poder está nas mãos dEle, querido. Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e sem pedir permissão para ninguém. Ele é Deus. Ele não precisa da sua opinião, da sua permissão. Ele precisa que você creia, que você o adore, que você se humilhe, que você permaneça em movimento. Porque se Ele te tocar, o resultado vai ser o mesmo. Se Ele liberar a palavra, o resultado vai ser o mesmo. Se Ele tocar em você de maneira diferente, o resultado vai ser o mesmo, porque o poder é dEle. Ele sabe como Ele faz e na hora que Ele faz. Então não questione. E para encerrar, Jesus olha para aquele homem e diz assim: você está curado, mas faz um favor, não abra a sua boca, não conta para... E eu fico pensando, como é que é um cara curado de lepra, Jesus olhar para ele e falar assim: aqui, não conta para ninguém. Não, Jesus, não contar para ninguém. Não conta para ninguém. Apenas vai ao sacerdote e mostra a sua fé, como é de costume. E por que Jesus diz para não contar para ninguém? Porque Jesus sabia que os fariseus iriam vir até Ele e impedir o progresso da sua missão. Mateus oculta isso. Os outros evangelhos vão narrar que aquele homem abre a sua boca, conta, e Jesus fica impedido de entrar em algumas cidades. Eu não vou ter tempo de falar disso. Mas ele abre a sua boca e conta. Mas Jesus olha e diz assim:
vai ao sacerdote e apresenta a sua oferta. Por que Jesus pede aquele homem para ir ao sacerdote e apresentar a oferta? Não é para cumprir um rito da lei. Não é para cumprir uma questão da lei de Moisés. Não é nada disso. Era o sacerdote quem olhava e dizia assim: realmente você está curado. Era o sacerdote que invalidava a cura de um leproso. Só o sacerdote poderia dizer assim: você está limpo e pode voltar ao convívio. Só o sacerdote, mediante a oferta. Quando Jesus manda ele ir ao sacerdote, Jesus está dizendo assim aqui: eu sei que a lepra não tem cura para muitos desses homens aí. Nenhum deles vão aceitar você de novo. Ninguém vai dizer para você: volta ao convívio. Você está sentenciado a viver a sua vida inteira aí nesse leprosário. Mas imagina um leproso chegar diante do sacerdote e dizer assim: Jesus mandou vir aqui. Mas para quê? Para você atestar que ele realmente me tocou. Rapaz, você está curado, né? Estou curado. Como que você alcançou essa cura? Ah, teve um homem que me tocou. Que homem é esse que te tocou? E ele abriu a boca. Ele não aguentou. É o Rabi da Galileia. Ele estava com uma multidão. Eu cheguei diante dele, ele me tocou e a lepra saiu na hora. Jesus estava ensinando ele assim: não precisa ter medo. Pode ir. E eles realmente vão atestar que você está limpo. A sociedade agora vai ver que você está limpo. Os religiosos de plantão vão ver que você está limpo. A sua família vai ver que você está limpo. Você vai poder entrar no templo de novo. Pode ir mostrar. Porque quando Jesus toca, ele não faz milagre pela metade. Quando Jesus toca, ele não deixa aquela coisa mais ou menos. Quando Jesus coloca a mão, ele está dizendo assim: pode ir. Deixem olhar para você e perceber que realmente foi eu que te toquei. Que você realmente foi limpo. Irmão, é por isso que eu disse e repito para você: quando Jesus toca, não resta dúvida. Quando Jesus coloca a mão, você pode mostrar para sacerdote, para fofoqueiro, para família, para a sociedade. Você pode mostrar para quem você quiser. Porque quando ele te toca, ele deixa marcas. E o povo sabe, foi Jesus quem tocou. Foi Jesus quem colocou a mão. Pode ir mostrar ao sacerdote. Mas Jesus vai ficar curado, vai ficar limpo. Posso dizer para você? Se foi ele realmente que te tocou, meu irmão, todo mundo vai atestar a veracidade do milagre. Você já viu alguém dizer assim: como que aconteceu? Como isso pode ter acontecido? Quem foi que ele encontrou no meio do caminho? Como é que essa mulher que era perdida virou uma missionária? Como é que esse homem perdido na vida virou um pastor? Como é que o traficante agora se converteu? Como é que aquele jovem perdido hoje é um crente cheio do Espírito Santo? Como pode ter acontecido isso? Só tem uma resposta. Qual que é? Jesus me tocou. E aí todo mundo vai começar a observar e a ver que um dia alguém te tocou. Por quê, pastor? A lepra saiu. O pecado foi retirado. A vida perdida foi retirada.
Aquele coração duro e perdido foi retirado. Aquela vida de prostituição, de mentira e de miséria foi retirada. Por quê? Porque no meio do caminho Ele te tocou. Ele tocou você? As mãos dele já alcançaram você? Você está limpo então, meu irmão. E todo mundo que encontra com um homem assim sabe. Porque é muito claro você enxergar e perceber alguém que foi tocado por Jesus. As evidências não mentem. A vida fala por si só. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Com seus olhos fechados, curva a sua cabeça no seu lugar. E talvez você diga: pastor, tem gente que Ele ainda não tocou. Ele pode tocar essa noite. E quem sabe talvez você não seja o leproso dessa história, mas seja alguém que clama por um. E Jesus ainda permanece o mesmo, Ele ainda pode tocar nos leprosos de hoje. Ele ainda pode deixar as marcas dos seus dedos santos em homens impuros. Ele ainda pode manifestar o seu poder de libertação e transformação. Ele ainda pode. As mãos de Jesus podem tocar em lugares que você nem imagina, meu irmão. Em pessoas desacreditadas. Ele pode tocar hoje em situações que estão aprisionadas e talvez para você, que deu para elas ainda como perdidas. As mãos de Jesus podem tocar hoje. E eu oro para que essa noite, no nome de Jesus, eu oro nessa noite pelo poder do Espírito, para que vidas sejam tocadas e alcançadas por Ele. Para que o Senhor essa noite alcance o mais profundo do seu coração nesse lugar. E se talvez ainda Ele não entrou aí, Ele não tocou genuinamente em você, que seja a noite que Ele te alcance nesse lugar. Que as mãos do bom mestre possam purificar o seu interior. Jesus, eu oro essa noite, que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de purificação, que seja uma noite, Senhor, de um toque especial do Senhor em situações nesse lugar. Eu oro nessa noite, Pai, em nome de Jesus, por uma intervenção divina. Eu oro por um toque especial do Senhor essa noite. Jesus, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há lugar escuro que o Senhor não possa nos retirar. Eu oro por famílias essa noite, por casamentos essa noite, por lares essa noite, por filhos essa noite, pais e mães nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro nesse lugar, debaixo de uma autoridade no poder do Teu Espírito, que o Senhor cele nesse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Seu poder, a Sua virtude nos alcance essa noite, e que haja liberdade, que haja transformação, salvação, libertação essa noite em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua casa, eu declaro isso sobre a sua família, eu declaro isso sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua empresa.
Eu declaro que o poder do Senhor está sendo liberado sobre você essa noite, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Não perca a sua fé. E lembre-se disso. Vai até Ele. Não perca o seu movimento, porque Ele vai gerar milagre. Não deixe de ir até Ele, porque as mãos dele vão se estender a você. Você acredita nisso essa noite? De verdade? Você pode glorificar a esse Jesus aí do seu lugar? Você pode adorar o Senhor?